Claudinei, pelo que a gente já viu ali no trabalho, né, vai com o que tem de melhor, não tem só o Denilson que ainda segue essa sua recuperação, então é o que tem de melhor. É clássico e até aquela situação para não deixar essa rapaziada toda sem jogar até a final, né? Sim, a gente entende que até seria cômodo a gente não expor a equipe principal até a final, mas eu acho que é necessário eles passarem por mais um jogo, né, desse porte, desse tamanho, que apesar de em termos de classificação não valer nada, mas por ser um clássico, né, tem uma cobrança, tem uma exigência. Então é tirar um pouquinho o jogador dessa zona de conforto, fazer ele participar de mais um jogo importante. Então a ideia é usar esse jogo para preparar para as finais, usar os 2 jogos da finais, lógico, para conquistar o título e para terminar a preparação brasileira também, né, que é a nossa grande competição do ano, mas lógico, sem abrir mão de buscar o título. É claro que não tem mais a possibilidade da classificação do Avaí para a próxima fase, mas um clássico, como você falou, sempre mexe com o torcedor e com os jogadores também que sempre querem jogar. E aí eu te pergunto, o que deu para tirar de lição dos 2 jogos que o Avaí já fez com o Figueirense nesse ano, que terminaram empatados, para tentar, quem sabe, um resultado diferente no jogo de amanhã? O que a gente viu que foram jogos, né, até o segundo um pouquinho mais de uma qualidade técnica, mas jogos de muita pegada, muita transpiração, né, todo mundo se dedicando bastante. Não foram jogos talvez tão vistosos, né? Então acho que a gente espera isso, um jogo de muita luta, a gente brigando por todas as bolas, o Figueirense também, né, as 2 equipes bem organizadas e a gente espera um jogo desses moldes. Não acho que vai ser um jogo de muita técnica, pode até acontecer um lance ou outro plástico, mas acho que é um jogo de bastante pegada. Claudinei, pegando o embalo da pergunta do Eduardo, por ser um clássico também, tá todo mundo querendo jogar, né? Ah, sim, os jogadores estão motivados. Eu acho que é isso, né? A gente fica... Da outra vez que a gente poupou a equipe foi contra o Inter de Lages, a gente tinha jogado no meio de semana, né? E tivemos até 2 jogadores lesionados, por isso optamos por poupar a equipe completa. Jogou o Dutra e o Denilson. Agora não, agora a gente vai ficar 2 semanas sem jogar um jogo, né? Quase 15 dias sem jogar, um jogo de alguma importância, alguma relevância. O jogador fica, bem ou mal, cai um pouquinho a adrenalina, cai o nível de atenção, de concentração. Então a gente quer botar eles nesse clássico aí, que eles mesmos querem jogar, eles gostam de jogar, né? Gostaram de jogar lá no Scarpelli na última partida, fizeram um bom jogo. Então vamos colocá-los nesse ritmo de competição para preparar para as finais. Por falar em Inter de Lages, aquele time que começou ali o coletivo, o time de baixo, pode ser o que? Enfrenta o time no fim de semana? Tem talvez alguma outra alteração, mas basicamente talvez a gente dê uma oportunidade para algum outro atleta que não começou treinando ali. Mas não foge muito daquilo, a gente tem o Maurício que está jogando hoje no Sub-20, que a gente desceu para participar da equipe Sub-20 hoje à tarde, que pode ser que entre no lugar do Salazar, ou que a gente comece com o Salazar. A gente vai analisar isso ainda com calma, né? Na sexta, no sábado, a gente faz trabalho com essa equipe para montar a melhor equipe possível, porque a gente tem que ir ganhar da Inter de Lages, né? A gente sabe que o nosso jogo interfere também na situação do Almirante Barroso, né? Então, independe da equipe que entrar, a gente tem que entrar para buscar a vitória. Claudinei, a gente viu, né, depois do jogo, alguns torcedores chateados, reclamando, a gente até tocou nesse assunto, né, depois da partida com o Almirante Barroso. Você acredita que até uma vitória diante do Figueirense, isso dá até uma acalmada no torcedor, porque venceu um clássico fora de casa e até dá um pouco mais de moral para o time para entrar nessa final do Catarinense? Eu acho que assim, o torcedor tem motivo para ficar chateado com o último jogo, mas eu acho que não tem motivo para ter grandes desconfianças do comprometimento desses jogadores, né? A gente sabe a maneira que a equipe conseguiu o acesso ano passado e algumas entrevistas já foi até citado, jogadores até com alguns salários atrasados e todos se doaram, todos correram, então nunca tivemos esse problema de falta de empenho. Eu acho que faltou realmente concentração no início do jogo e fomos cobrados por isso, eles sabem disso. Se o torcedor ficou chateado, eu fiquei chateado, passei meu domingo de Páscoa inteiro, não saí de casa, não pus o pé na rua. Né, fiquei chateado, talvez mais que todo mundo, né, apesar da paixão do torcedor. E os jogadores sentiram também, então acho que eles vão dar a resposta, tem uma chance de dar a resposta amanhã e deixar uma boa impressão até os jogos finais. Claudinei, teoricamente são 2 jogos nessa semana que não valem muita coisa para o Avaí. Contra o Figueirense vale a rivalidade, mas não tem a possibilidade de classificação, e no fim de semana um jogo com o Inter de Lages que pro Avaí pode interferir na tabela do Inter, mas pro Avaí não altera nada. E logo depois tem 2 jogos decisivos pela final do Catarinense. Como é que você procurou conversar já com os jogadores para focar primeiro nesse jogo com o Figueirense, depois no jogo com o Inter de Lages e não pensar já nas finais? Os jogadores que jogam amanhã não jogam domingo, né? Então já é uma coisa que eles já sabem separar bem um jogo do outro. Eles vão ter uma oportunidade de dar uma descansada no domingo. Então eles sabem que essa é a última oportunidade de preparar o time com um jogo, né? Um jogo forte, um jogo bom para a gente preparar para a final. E os atletas vão jogar em Lages, sabem que é uma das boas chances que eles têm de mostrar o trabalho deles, mostrar serviço, já visando a formação do elenco do Campeonato Brasileiro. Então acho que cada jogo tem a sua motivação, a gente vai motivá-los da maneira que a gente achar mais correta durante a preleção. Mas eu acho que a motivação maior é vestir a camisa do Avaí, tá entrando em campo, uma partida, né, oficial, com a equipe profissional, né, um sonho que tantos garotos têm aí que não conseguem chegar, né, a gente, vocês, eu, tem muitos amigos que sonharam em ser jogador de futebol e não foram, né, alguns até com muita qualidade, então só o fato de a gente estar disputando uma partida oficial com a camisa do Avaí já é uma motivação. Então a gente sempre passa isso para eles e acredito que vão ser 2 jogos que a gente pode ganhar ou perder, mas não vai faltar motivação. Tem pensado mais na Chapecoense desde a definição aí da final? Acompanhou ontem a Libertadores, Claudinei? Não, vi o jogo ontem, a gente tem que começar a estar sempre atento, né? Tá olhando cada vez mais, já está definindo nosso adversário,
para que a gente possa fazer 2 bons jogos. Isso aí é obrigação nossa, tá focado, né? Assistir o jogo inteiro ontem, foi um bom jogo. Um jogo pegado, um jogo bem com a cara de Libertadores. A gente tem que ir montando aos pouquinhos a estratégia para enfrentar a Chapecoense, mas aí tem a semana que vem para trabalhar em cima disso. Pois é, até em cima desse assunto, né, Claudinei? É claro que você, obviamente, e o grupo está pensando nessa final. Chapecoense ontem, a gente viu que foi um time que teve que correr muito para segurar o resultado e agora, depois do compromisso do final de semana, vai ter uma viagem para o Uruguai e é um jogo decisivo, porque senão a situação pode ficar muito complicada em termos de classificação para o time do Oeste a próxima fase da Libertadores. Você acredita que isso pode ser um fator positivo para o Avaí pensando na primeira partida da final? Talvez sim, assim, o time, se você perguntar para o jogador sempre gosta mais de jogar do que de treinar, né? Se começa a jogar muito, eles vão reclamar que estão jogando muito. O treinador gosta mais de ter esse tempo para treinar, mas o jogador gosta de jogar, né? Dá ritmo de jogo. O time da Chapecoense vem com um momento muito bom, estão confiantes, a gente viu no jogo ontem a confiança da equipe. Então isso aí, se o resultado for bom, a confiança vai só aumentando. Lógico que se eles tiverem um resultado ruim no meio de semana, talvez o estado anímico deles venha um pouquinho abaixo, mas eu não acredito. Eu acho que a hora que entrar ali na ressacada, eles vão focar na final, vão fazer um bom jogo. Em relação a desgaste, eu não posso te mencionar, né? Eles têm um elenco grande para rodar também, se o Mancini achar necessário. Era em cima disso que eu ia falar, na questão de desgaste, né? Porque eles vão ter uma viagem para o Uruguai, o Avaí vai estar com seus jogadores teoricamente descansados, porque não vão atuar no fim de semana, né? Então, mas o desgaste, assim, a gente passou isso no Brasileiro, né? Quando você ganha, o desgaste se torna menor. Você vai lá, você ganha o jogo no Uruguai, né? A Chape hipoteticamente ganha o jogo, o ânimo fica renovado, parece que nem cansou, né? Parece que nem viajou. Então é muito em cima do resultado, eu acho que mais em cima do estado do anímico, que a gente pode ter alguma vantagem, do que do desgaste, porque, como eu falei, o Mancini, se sentir que tem alguma situação, deve ter ali 2 atletas por posição no mesmo nível, que ele pode fazer o rodízio. Eu acho que ele pode usar o elenco, né? Eu acredito que vai muito em cima do resultado, pode sim influenciar um pouquinho no rendimento deles. Ô Claudinei, a gente já viu que tem alteração na questão de concentração, né, para essa partida com o Figueira. O que muda na tua avaliação essa questão de concentração? A gente vê que na Europa tem até uma filosofia em relação a isso, no Brasil a gente vê que tem bastante concentração, mais do que talvez na Europa também. Isso é uma coisa cultural, né? Aqui no Brasil a gente tem a cultura da concentração, na Europa os jogadores se apresentam na hora do almoço, no dia do jogo, almoçam e vão para o jogo. Esse jogo, como é um jogo que não tem a importância do clássico, mas não tinha importância em termos de classificação, a gente optou por não gastar o dinheiro, o clube gastar o dinheiro com uma concentração, né? E vamos deixar o jogador, a gente confia nos jogadores, confia no grupo, deixar eles ficarem em casa, se apresentam amanhã na ressacada, vamos para o jogo. Eu acho que não tem nenhum problema, acredito no comprometimento, no comportamento dos jogadores. Eu gosto sempre, a gente sempre concentra nas vésperas do jogo, mas esse jogo, por ser atípico em termos de não nos levar a lugar nenhum em termos de classificação, a gente vai abrir mão de ter esse gasto com a concentração. Claudinei, o que você achou da atitude do Rodrigo Caio, né, naquele jogo contra o Corinthians, a questão de ter anulado o cartão do jogo? Cara, eu achei a atitude dele bacana, louvável, entendeu? Agora a gente não sabe, assim, não pode ser uma via de mão só, né? Então quando você tem uma atitude dessa, podia ter no mesmo jogo alguém do Corinthians botar a mão na bola e falar que não botou e não foi pênalti e não aconteceu nada. Um jogador do Corinthians não tem a mesma atitude que ele. Então essa atitude vai sendo reforçada a partir do momento que outros jogadores tomarem essa atitude. Né? Ele tomou uma atitude muito legal, muito bacana, achei que foi digno da parte dele. Mas você vê que mesmo dentro do elenco ali não foi unanimidade a atitude dele. Tá muita gente pensando, vamos dizer que o São Paulo esteja ganhando agora de 2-0 do Corinthians, né? O jogo está indo para os pênaltis, aí o jogo faz um gol de cabeça no último minuto. Aí vão falar, pô, mas se ele não tivesse feito aquilo, o jogo não estava jogando. Então, assim, eu entendo a atitude dele, eu acho que foi a correta. O que ele fez, eu acho que se todo mundo fizesse isso, seria ótimo o futebol. Mas eu acho que a gente está longe de todos fazerem isso e longe de a gente ter uma compreensão de todos disso, né? Às vezes o companheiro compreende, mas o torcedor não compreende, a imprensa acha legal, mas o treinador não acha tão bom. Eu, da minha parte, acho que não pode recriminar. O jogador fez o que ele achou correto na hora. A mesma coisa se ele tivesse achado uma carteira no chão e devolvesse. Ah, não, botei no meu bolso, ninguém viu, vou botar no meu bolso. Ah, não é minha não, toma aqui. Ele fez isso, ele falou, não foi ele, fui eu. Eu acho que ele fez o certo. Ô Claudinei, você citou há pouco, né, do planejamento que já está sendo feito, a gente sabe disso, pensando na Série A do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição desse ano. E é claro que a partir de agora é muito natural que alguns nomes comecem a surgir com o término dos estaduais, principalmente o Campeonato Paulista. E aí dentro dessas especulações surge o nome do Luan, né, atacante que jogou o Paulista pelo Red Bull, pertence ao Palmeiras, a gente sabe que aí depende de uma questão, uma composição salarial, é um nome que te agrada realmente, que você pode falar desse atleta, e se de repente, dando tudo certo, é um jogador que realmente pode vir para o Avaí. É um atleta que eu conheço desde jovem, né? É um grande jogador canhoto, né? Um atacante canhoto com muita força. Foi campeão brasileiro, não sei se campeão ou bicampeão com o Cruzeiro. Jogador que tem uma carreira vitoriosa, jogou na França. A gente tem alguns nomes mapeados, ele é um desses nomes, mas não tem nada encaminhado ainda, né? Não chegou nem a conversar com o atleta, nem com o empresário, nem com o clube. Então a gente falar sobre
hipótese de negociação é difícil. Mas é um jogador interessante, eu acho que pela carreira dele vitoriosa, pelo peso que ele teria, né, no nosso elenco, seria interessante. A gente tem que trazer jogadores dessa, na minha opinião, né, com esse peso. Não quer dizer que vai chegar aqui, vai botar a camisa e vai jogar. Né, vai ter que chegar e ser melhor do que os que estão aqui. Mas que tenham esse peso de titularidade. Isso que a gente precisa brasileiro, a gente qualificar o elenco, sem desqualificar quem está aqui, mas qualificar com outros jogadores com a mesma característica, com a mesma capacidade deles. Fechou. Tá bom, craque? Valeu, Claudinei. Valeu, amigão. Um abraço.